Isso tem a ver com o próprio processo da imigração árabe para o Brasil, que acontece no final do século XIX. E nesse período, a região do Oriente Médio, de modo geral, estava sob o domínio do Império Turco-Otomano. E quando esses imigrantes chegaram ao Brasil, a expedição do passaporte era feita pelo Império. Então, ao chegar ao Brasil, eles não eram identificados como do Líbano, da Síria ou da Palestina, vinha o termo turco. E aí, então, a identificação, quem eram essas pessoas? Eles eram turcos. Num primeiro momento, essa identificação ela teve um caráter pejorativo, né? E também para essa comunidade, esses primeiros imigrantes, muitos que fugiam, inclusive, do domínio do Império Otomano, Turco-Otomano, a identificação ela não foi bem vista. Mais tarde, essa visão também de que turco associado à ideia do comerciante, que visa o lucro, enfim, que tem essa identificação. E isso fez com que o termo, que a comunidade, à medida que ela se consolidava, tentasse se distanciar do termo turco, né? À medida que ela vai enriquecendo, por exemplo, outros termos vão ser utilizados, como árabes, ou depois mais especificamente sírios ou sírios e libaneses, né? Ou apenas libaneses. Tem até uma piada corrente na comunidade, quer dizer, que diz, né? É pobre. Quando chega ao Brasil, é pobre e turco, né? Quando melhora um pouco, ele é um remediado e se torna sírio. E quando ele enriquece, ele se torna libanês, né? É uma piada corrente, né, para falar sobre essa trajetória. Eu acho que das comunidades imigrantes, né, que chegaram ao Brasil, talvez a que mais mantém esse vínculo cultural sejam os árabes, por conta de uma característica muito peculiar dessa imigração, que é a manutenção de laços, né, com familiares que permaneceram no Líbano ou na Síria. Então isso fez com que esses vínculos fossem efetivados, seja por meio do casamento, né, do retorno, muitas vezes por curtos períodos para visitar parte da família, envio de recursos para ajudar os familiares que se mantiveram lá. Então, algumas características, por exemplo, como a questão da língua, da religião, dos hábitos alimentares, foram bastante preservados. Então, isso caracteriza muito a imigração árabe de modo geral, e também porque é uma imigração que não teve um período de começo e ter cessado. Na verdade, é uma imigração que ela pode-se dizer que ela é contínua, ainda que o fluxo seja variável. A gente pode dizer que cada vez que acontece alguma questão nessa região, que é bastante comum acontecer, né, essas pessoas continuam vindo para o Brasil. Então, se a gente pensar na Guerra Civil do Líbano de 75, se a gente pensar nos ataques israelenses em 2006 ao Líbano e agora, né, as questões relacionadas à Guerra Civil da Síria, então constantemente esse fluxo vai se mantendo, né? Então essa é uma questão que faz com que os laços culturais sejam preservados. Eu tenho trabalhado com a questão da imigração e num primeiro momento eu trabalhei com os que vieram para cá, as comunidades de imigrantes árabes, tanto cristãos quanto muçulmanos. E uma questão que era recorrente nesse trabalho é que as pessoas falavam desse retorno e dessa volta para o país de origem. Então isso me deu a ideia de dar continuidade à minha pesquisa no doutorado, então eu fui para o Líbano entrevistar essas pessoas que tinham feito o caminho inverso, né? Ter vindo para o Brasil e depois reimigrado, né? Num primeiro momento a gente tem aqueles imigrantes que são nascidos no Líbano, vieram para cá e retornaram, mas eles retornam com as suas famílias. Então muitas das pessoas que retornaram para o Líbano, na verdade, nunca saíram do Líbano, né? Então, num primeiro caso, nós temos os filhos desses imigrantes e, num segundo momento, as esposas, né? Que podem tanto ser de origem árabe, filhos de imigrantes também, ou como brasileiras não descendentes. Então, para essas pessoas, quando elas foram, quando esse projeto de retorno ao Líbano se concretizou, a minha pergunta central era: que imagem que você tinha do Líbano, o que você esperava encontrar sobre o Líbano? E, de modo geral, a resposta era: bom, o que eu sabia do Líbano era o que eu tinha visto na televisão, né? Ou o que eu tinha visto no noticiário. Então, algumas pessoas me diziam, eu imaginava que era um lugar onde as pessoas se explodiam, né? Passavam um dia se explodindo. Outras diziam, eu achava que era um lugar onde eu ia comer no chão, eu ia dormir no chão, eu ia comer com as mãos. E alguns também tinham uma imagem que vinha do cinema, sobretudo do cinema hollywoodiano. Então, alguns filmes, né, que consagraram essa imagem da violência, né, sobretudo a violência contra a mulher, né, e daí a resistência para esse retorno. E aí, obviamente, né, entre a imagem criada, né, pela televisão, pelo jornal, pelo cinema, há uma imagem diferente ao se chegar ao país. Por outro lado, também, essas famílias se consolidaram nessa região e tiveram seus filhos também por lá. E aí, entrevistando ou
pessoas que nasceram lá e nunca vieram ao Brasil, ou que foram para o Líbano muito crianças, né? Faz de 7, 8 anos de idade, né? E quando eu os entrevistei, já eram adolescentes. E aí, quando eu perguntava que visão que eles tinham do Brasil, né? E aí se repete a mesma imagem do imigrante, o Brasil como um paraíso, né? Um lugar belíssimo para se viver, né? Para os jovens, sobretudo, essa ideia associada ao lazer, à beleza do país, então, as praias, né? A diversão, o cinema, os parques de diversões, né? Então, essa é a imagem bastante concreta. Então, há uma imagem que eu acredito que ela oscile, né? Dependendo do lugar onde se fala, né? Assim como os libaneses, os árabes de modo geral, tinham uma visão sobre o Brasil, né? Que não era da mídia, mas era do boca a boca, das pessoas que falavam sobre o que era o Brasil, né? Quando eles imigram, há uma imagem construída sobre o Líbano que se concretiza no lugar e vice-versa, né? Então, uma reflexão que se dá no lugar de onde se está e de onde se fala. Eu acho que tem momentos específicos dessa imagem, né? E, mais uma vez, acho que a televisão colabora para isso. Acho que a questão do 11 de setembro, né, porque mudou toda a visão dos árabes, ou consolidou uma imagem dos árabes no mundo, e no caso específico do Brasil, coincidiu com o lançamento de uma novela, né, que retratava uma comunidade árabe, que não era do Líbano, mas essa generalização toda se deu. Então, isso fez com que, de certa forma, né, havia uma imagem do terrorismo, né, por conta do 11 de setembro, que a mídia explorou repetidas vezes, né, uma imagem prévia também de se imaginar, então, esses árabes todos como homens barbudos, né, essa imagem do mal, né, e, por outro lado, uma outra visão bastante exótica deste outro lugar, né? Então, acho que há essa dicotomia, né, entre um lado positivo e o outro lado negativo. E são imagens que elas estão, na verdade, não uma substituindo a outra, mas uma convivendo, concomitante à outra, né? Então, acho que essa visão ela fica muito clara. Eu acho que, de modo geral, as pessoas têm uma visão desta região, do Oriente Médio, de modo geral, né, como esse lugar do distante, que pode ser tanto lugar da violência, do terrorismo, mas também uma imagem das mil e uma noites, né? Então, talvez até no imaginário infantil, de pensar no desenho animado, né? A Disney também está aí para colaborar com essa imagem, né? Dessa visão deste exótico, sensualizado. Então, tem uma visão que oscila, né? Entre, por exemplo, a questão do terrorismo, para esse exotismo, né, da barbárie para a sensualidade. Então, são imagens que vão se contrapondo ao mesmo tempo. E ressaltar apenas um ponto, é uma visão equivocada, né? Se a gente comparar com a visão do Brasil, a gente tem um lado e tem o outro lado também, e essa região ela tem seus pontos positivos e pontos negativos. É que, invariavelmente, são sempre esses dois pontos bipolares que têm sido valorizados, né? Ou é o exótico, então é a região onde as pessoas se vestem dessa forma, onde existe muito ouro, muita joia, né? Costumes exóticos, gente exótica. Por outro lado, né, do ponto do viés político, do viés dos conflitos regionais, etc., a impressão que se dá é que ali é o fim do mundo, é a barbárie, é um lugar onde as pessoas não deveriam jamais estar, né? Então, se a mídia conseguisse mostrar que essas pessoas têm um cotidiano que não está nem entre um ponto nem outro, ou seja, elas vivem as suas vidas no conflito, vivem as suas vidas nessa imagem, né, diferente, né, um pouco exótica, mas que se tentasse não cair nessa polarização, se pensasse no cotidiano e na realidade dessas pessoas. Talvez essa fosse a grande contribuição. Quando eu trato sobre esse tema, que é sempre um tema muito polêmico, né, eu sempre costumo trabalhar isso com os meus alunos e eu pergunto para eles que imagem que eles têm, não só do Oriente, mas da mulher árabe. Primeiro, eles ficam constrangidos em responder, né, mas aí eu insisto, né, porque é exatamente essa a ideia da aula, e aí uns me dizem a odalisca e outros me dizem a burca. Né? Então, qual é a imagem que se tem no Ocidente sobre a mulher árabe de modo geral? Ela só é isto ou aquilo? Né? Se num primeiro momento a imagem da odalisca sensualizada, né, e por conta da Sherazade, das Mil e Uma Noites, do cinema, tem criado essa imagem, ela tem ficado cada vez mais distante para se consolidar essa imagem da burca. Né? Então, o que é uma mulher muçulmana? É uma mulher submissa, né, sujeita à violência de toda espécie, né, em todo momento, e embaixo de uma burca. Né? Então, essa visão.
A mídia, de modo geral, tem reforçado essa imagem, seja a mídia jornalística, escrita, né, quanto a mídia mais audiovisual e mesmo as redes sociais, né, elas têm contribuído para isso, de reforçar essa imagem. Talvez e pensando no senso comum e como essa imagem da televisão colabora para isso, um programa apresentado ano passado, né, mais ou menos acho que foi em junho ou julho de 2014, pela TV Globo, um programa que tem um alcance global, como se quer, que é o Fantástico, mostrava exatamente essa ideia, né? E a chamada era assim, violência, né? As mulheres submissas, mulheres sujeitas, né, à morte, etc, etc. De que lugar nós estamos falando, né? Então, estamos falando da época medieval? Não, estamos falando hoje, né? Que lugar é este? Este lugar é o Oriente Médio, daí vai fechando, este lugar é o Líbano, né? E essa é uma contradição muito grande, porque se fosse sobre o Afeganistão, talvez ninguém se surpreendesse. Porque as mulheres muçulmanas no Afeganistão, de fato, por conta do Talibã, etc, etc, têm vivido desta forma, né? Mas colocar isso para o Líbano, né, é muito complicado, porque o Líbano, e eu diria, se fosse em outro momento eu diria a Síria, mas a Síria no momento que ela se encontra não é possível usar essa comparação, mas o Líbano, de modo geral, ele tem, embora seja um país pequeno, ele tem uma comunidade muito grande, religiosamente falando também, desde grupos cristãos variados, quanto de grupos muçulmanos também. O fato de ser também cristão e muçulmano não põe características fixas dessas pessoas. Então, há mulheres muçulmanas que de fato usam o véu e não a burca, né? Mas fazem uso do véu. Há mulheres que não usam o véu, né? Em outros vários países, a Jordânia, assim, a Síria, o Egito, mesmo o Egito, né, no pós-primavera árabe, há pessoas que usam e há pessoas que não usam o véu, né? Há outros países onde o uso é obrigatório, né? Que não necessariamente são os países árabes, né? O caso do Afeganistão, no caso do Irã, embora muçulmanos, eles não são países árabes. Então, essa imagem, né, da mulher submissa, né, obrigada a usar o lenço, né, não se dá nem a possibilidade de pensar que essas mulheres usam lenço porque querem, né, ou porque há preceitos religiosos que fazem com que elas escolham usar o lenço, e outras que decidam que não. Há mulheres que são donas de casa, mães, e há mulheres que trabalham, né, que têm uma carreira profissional, né? Então pouco se fala nisso. Então há uma forma de se cristalizar, de essencializar essas mulheres, de modo a achar que elas são apenas isso. Assim como no Brasil, há uma comunidade árabe muçulmana, né, e há mulheres que usam o lenço e há mulheres que não usam o lenço. Há mulheres que trabalham fora, as mulheres que estão em casa, como qualquer outra mulher, né, do mundo oriental ou do mundo ocidental, né? Há mulheres brasileiras que trabalham e as que não trabalham, enfim, né, existe toda essa composição. Mas o que se tem visto por aí, de modo geral, acho que o jornal, a imprensa, as revistas feministas, inclusive, elas têm trabalhado sempre com esse viés, né? As mulheres são sofredoras nesse lugar do mundo, né? Acho que o papel do Femem também, né, que alguns anos atrás tem protestado sobre a questão das mulheres, contribuiu também para divulgar essa imagem. E uma visão também de que o Ocidente precisa salvar essas mulheres infelizes, né? Então, essa ideia redentora que o Ocidente tem esse papel também de salvar a mulher árabe ou muçulmana do atraso medieval em que elas vivem.